Existe uma pessoa que vai existir daqui 5 anos. Ela terá hábitos diferentes, pensamentos diferentes, amigos diferentes, talvez até um trabalho diferente, uma saúde diferente, uma forma completamente diferente de enxergar a vida. A pergunta é: quem está construindo essa pessoa? Você ou tudo aquilo que acontece com você todos os dias? Porque existe uma possibilidade bastante desconfortável. Você está sendo moldada nesse exato momento, sem perceber. Não estou falando apenas das redes sociais, nem apenas do algoritmo, nem apenas das pessoas ao seu redor. Eu estou falando de algo muito mais silencioso, algo que começa pequeno e quando você percebe, já mudou a forma como pensa, como sente, como reage, como vive. E talvez o mais assustador seja isto: você pode acreditar que está apenas vivendo a sua vida quando na verdade está treinando a pessoa que vai se tornar. Hoje eu quero conversar com você sobre isso. Porque eu acho que existe uma pergunta muito mais importante do que simplesmente quem eu sou. A verdadeira pergunta é: quem eu estou praticando ser? Antes de continuar, eu quero fazer um exercício com você. É muito simples, leva poucos segundos, mas talvez esse exercício diga muito sobre o seu futuro e do que você imagina. Eu quero que você responda aí mentalmente as perguntas que eu vou te fazer, sem pensar muito, tá? Qual foi a primeira coisa que você fez hoje ao acordar? Talvez você tenha pegado o celular, talvez tenha aberto o Instagram, o WhatsApp, visto alguma notícia, algum e-mail, ou talvez tenha ido direto tomar um café, um banho. Agora deixa eu fazer outra pergunta. Você escolheu fazer isso ou simplesmente fez? Essa parece uma pergunta muito simples, né? Mas ela revela uma diferença enorme. Porque existe uma grande distância entre tomar uma decisão e repetir um comportamento. E a maior parte da nossa vida acontece justamente aí, nessa repetição. Nós acostumamos imaginar que nossa identidade muda nos grandes momentos. Quando mudamos de emprego, quando terminamos um relacionamento, quando casamos ou quando temos um filho. Mas a verdade é que essas mudanças, elas são raras. O que realmente constrói quem nós somos são as pequenas escolhas que nós repetimos todos os dias. Talvez essas mudanças sejam exatamente consequências dessas pequenas decisões, escolhas que nós estamos repetindo ao longo da vida. Pensa comigo. Ninguém decide se tornar uma pessoa ansiosa. Ninguém acorda dizendo: hoje eu vou treinar o meu cérebro para me comparar com todo mundo. Ninguém escolhe conscientemente perder a capacidade de concentração. Essas mudanças quase nunca acontecem de uma vez. Elas acontecem aos poucos. Uma repetição de cada vez. Você abre o celular por 5 minutos, depois por mais 5, depois mais 10. Meses depois, o seu cérebro já aprendeu que qualquer pequeno momento de silêncio precisa ser preenchido por uma tela. Percebe? O comportamento começou pequeno, mas terminou mudando a forma como você vive. E isso vale para absolutamente tudo. Para leitura, para alimentação, para a forma como você fala consigo mesma, para a maneira como reage aos problemas, para a forma como você trata as pessoas. E agora eu quero que você grave essa frase que eu vou te falar aí na sua cabeça. Nós nos tornamos aquilo que repetimos. Nós nos tornamos aquilo que repetimos. Vivemos em um mundo que disputa a nossa repetição o tempo inteiro.
As empresas disputam a sua atenção. Os aplicativos disputam o seu tempo. As redes sociais disputam os seus olhos. Os algoritmos disputam os seus hábitos, os nossos hábitos. Mas a pessoa que você vai se tornar, isso é uma responsabilidade sua, continua sendo sua. E quando você não escolhe conscientemente aquilo que repete, alguém escolhe por você. Agora eu quero fazer uma outra pergunta que me acompanha há algum tempo. E sinceramente, ela me incomoda toda vez que eu penso nela, então pode ser que cause um desconforto aí também. Se alguém passasse exatamente um ano vivendo como você vive hoje, lendo o que você lê ou não lê, assistindo o que você assiste, convivendo com as mesmas pessoas que você convive, seguindo a mesma rotina, pensando os mesmos pensamentos, essa pessoa se tornaria quem? A resposta, ela te anima ou te preocupa? Porque talvez o seu futuro não esteja escondido em uma grande decisão. Talvez ele esteja escondido naquilo que você repete quando acredita que nada de importante está acontecendo. O cérebro, ele faz uma única pergunta o tempo inteiro. E quando eu descobri qual era essa pergunta, eu passei a entender por que mudar é tão difícil. Durante muito tempo acreditou-se que depois de adulto, o cérebro ele praticamente parava de mudar. Como se em algum momento a nossa personalidade ficasse pronta e depois imutável. Como se disséssemos, agora eu sou assim, pronto, acabou. Mas a ciência evolui, né, gente? Descobriu que, na verdade, o cérebro continua mudando todos os dias durante toda a nossa vida. E essa talvez seja uma das notícias mais esperançosas e também uma das mais assustadoras, eu vou explicar o porquê. Esperançosa porque significa que você pode mudar. Assustadora porque significa que você está mudando, mesmo quando não percebe. E existe um detalhe, o cérebro ele não pergunta, isso é importante para você? Ele faz uma pergunta muito mais simples, isso está sendo repetido? Porque o cérebro ele foi feito para economizar energia. Então sempre que você repete um comportamento, ele entende que aquele comportamento deve se tornar mais fácil. Então agora imagina aqui comigo um gramado. No primeiro dia você atravessa por um caminho. Quase não fica marca nenhuma. Aí no segundo você passa pelo mesmo lugar. Depois no terceiro dia pelo mesmo lugar e vai repetindo isso. Depois de alguns meses você vai observar que já existe uma trilha. E se continuar passando ali, muito provavelmente vai ser construída uma estrada. O cérebro funciona de maneira muito semelhante. Cada pensamento repetido abre uma trilha. Cada comportamento repetido vai fortalecendo essa trilha. Cada emoção repetida faz esse caminho parecer cada vez mais natural. E depois de um tempo você começa a dizer uma frase que provavelmente você já falou muitas vezes. Eu sou assim. Mas será mesmo? Ou será que você apenas percorreu a mesma trilha tantas vezes que passou a parecer que aquilo era a sua identidade? Essa pergunta mudou completamente a forma como eu passei a enxergar as pessoas e principalmente a forma como passei a enxergar a mim mesma. Pude perceber que muitos comportamentos que eu chamava de personalidade talvez fossem apenas caminhos muito bem treinados, repetidos. Pense em alguém que reclama o tempo inteiro. No começo é apenas uma reação, uma reclamação. Depois vira um hábito. Mas algum tempo aquilo passa a se tornar como a pessoa interpreta tudo o que acontece. Até que um dia ela diz, eu sou pessimista. Talvez ela seja, mas talvez ela apenas tenha treinado esse caminho durante anos. Ou seja, ela é assim porque treinou o cérebro dela a ser assim. E isso acontece
na maior parte das vezes, sem a gente nem perceber. E o mesmo pode acontecer com a ansiedade, com a comparação, com a procrastinação, com a coragem, com a disciplina, com a gentileza. Nenhuma dessas características aparece de repente. Elas são praticadas, fortalecidas, repetidas até parecerem naturais. E aqui existe a notícia maravilhosa. Se o cérebro aprende pela repetição, ele também pode aprender algo novo. Talvez você nunca tenha sido uma pessoa que lê, mas pode praticar ser. Talvez nunca tenha sido disciplinada, mas pode praticar ser. Talvez nunca tenha sido paciente, mas pode praticar ser isso também. Percebe como essa ideia muda completamente o jogo? Ela tira a identidade do lugar de destino e coloca no lugar de construção. Você deixa de perguntar quem eu sou e começa a se perguntar o que eu estou treinando todos os dias. Tem uma frase que para mim funciona quase que como uma bússola. O cérebro não constrói quem você deseja ser, ele constrói quem você pratica ser. E se o cérebro aprende com tudo aquilo que se repete, quem escolhe aquilo que é repetido? Nós gostamos de acreditar que fazemos nossas próprias escolhas. Mas e se boa parte delas nem tivesse começado dentro de nós? Vamos fazer um teste aqui. Quem escolheu aquilo que você acredita ser bonito? Quem decidiu o que significa sucesso? Quem definiu quanto dinheiro é muito dinheiro? Quem ensinou o que significa ter uma vida interessante? Você realmente escolheu essas respostas ou simplesmente cresceu ouvindo determinadas ideias até acreditar que elas eram suas? Nós gostamos de pensar que somos completamente independentes, mas a verdade é que chegamos ao mundo sabendo quase nada. Aprendemos olhando, aprendemos imitando, aprendemos pertencendo. Foi assim que você aprendeu a falar, aprendeu a sorrir. Foi assim que você aprendeu a ter medo, foi assim que você aprendeu até o que deveria admirar. Nós somos muito mais influenciáveis do que gostamos de admitir. Essa é a realidade. Mas isso não significa um defeito. É uma característica profundamente humana. O problema não é ser influenciado. O problema, na verdade, é não perceber por quem estamos sendo influenciados. Hoje existe uma disputa silenciosa acontecendo. Talvez você já tenha percebido. Que é uma disputa pela sua atenção. Porque quem conquista a sua atenção começa a conquistar também suas repetições. E quem conquista as suas repetições, adivinha só? Começa aos poucos a participar da construção da sua identidade. Pensa no seu celular. Você abre um aplicativo para responder uma mensagem. Dali 5 minutos, você já esqueceu por que pegou o celular. Começou ali a rolar o feed, apareceu um vídeo, depois outro, depois outro, depois outro. E sem perceber, você tá ali, ó, meia hora consumindo conteúdos que você nunca decidiu assistir. Agora imagine isso acontecendo todos os dias, durante meses, durante anos. Você acha mesmo que isso não deixa marcas? Claro que deixa. Porque cada vídeo que você consome, cada conversa que você alimenta, cada pessoa que você escolhe ouvir, está ensinando alguma coisa ao seu cérebro. Mesmo quando você acredita que está apenas ali passando o tempo, se entretendo. Tem uma frase do psicólogo Albert Bandura que resume isso muito bem. Ela diz mais ou menos o seguinte: grande parte do comportamento humano é aprendido pela observação. Pensa no peso dessa frase. Você aprende observando, depois repete, depois aquilo parece natural.
E algum tempo depois você chama aquilo de personalidade. Eu gosto de imaginar a mente como se fosse um jardim, que todos os dias tem ali alguma coisa sendo plantada. Ideias, hábitos, crenças, medos, desejos. Agora imagina abandonar isso aí completamente, abandonar esse jardim. Você acha que ele ficará vazio? Não. As ervas daninhas crescem sozinhas. Com a mente acontece praticamente a mesma coisa. Se você não escolhe conscientemente o que alimenta a sua atenção, outra coisa fará essa escolha. Se você não escolhe quais ideias deseja cultivar, alguém vai cultivá-las por você. Se você não escolhe quem deseja se tornar, o ambiente começa a decidir no seu lugar. O piloto automático, ele pode ser muito perigoso, porque é confortável. Você não precisa decidir, não precisa refletir, não precisa questionar, basta seguir. Mas existe um preço. Quando você entrega todas as pequenas escolhas ao automático, também entrega aos poucos a construção da pessoa que está se tornando. E eu acho que essa é uma das perguntas mais importantes que eu me faço hoje. Quem está treinando a pessoa que eu serei daqui a 5 anos? Sou eu? Ou o algoritmo? Ou o medo? Ou o ambiente? Ou as opiniões que eu nunca questionei? Talvez tudo isso tenha sua parcela na nossa construção, com certeza tem. Mas existe uma boa notícia em tudo isso. Se alguém pode influenciar quem você se torna, você também pode. Depois de tudo isso, talvez pareça que estamos condenados. Se o cérebro aprende sozinho, se o ambiente nos influencia, se os algoritmos disputam nossa atenção, então o que sobra? Sobra justamente a parte mais importante. As pequenas escolhas que ninguém vê. Porque existe um erro que quase todos nós cometemos quando queremos mudar. Nós acreditamos que a transformação acontece no dia da grande decisão, na segunda-feira, no começo do mês, no primeiro dia do ano, como se existisse assim, um momento mágico em que a nossa vida mudasse completamente. Pode pirim-pim-pim aqui, puf, mudou. Mas olhando para a forma como o cérebro funciona, eu acho que a mudança acontece muito antes disso. Ela acontece muito antes da segunda-feira mágica, do primeiro dia do ano mágico. Ela acontece quando você repete algo pequeno pela segunda vez, depois pela terceira, depois pela 10ª. Até que você repete tanto que aquilo deixa de parecer esforço e começa a parecer parte de quem você é. Pensa aqui comigo em alguém que diz assim: eu queria ser uma pessoa que lê. Vive falando isso. Essa frase até parece fazer sentido, mas existe um detalhe escondido nela. Ela pressupõe que primeiro você precisa virar um leitor para depois começar a ler. E a vida, gente, não funciona assim. Raramente funciona assim. Ninguém acorda leitor, nasci leitor. Ninguém acorda disciplinado. Ninguém acorda paciente. Essas identidades não aparecem antes da ação. Elas aparecem depois da ação. Primeiro você lê uma página, depois mais uma, depois mais uma. E sem perceber, um dia o cérebro começa a acumular evidências de que você talvez seja uma pessoa que lê. Você consegue perceber a diferença? A identidade não veio antes. Ela nasceu da repetição. E acho que isso muda completamente a forma como tratamos a mudança. Porque nós passamos tempo demais tentando convencer a nós mesmos: agora eu sou disciplinado. Agora eu sou organizado. Agora eu sou uma pessoa focada. Mas o cérebro não acredita no que você diz. Ele é esperto. Ele acredita no que você faz. Você pode repetir 100 vezes: eu quero mudar. Mas se amanhã fizer exatamente as mesmas escolhas de hoje, qual é a evidência que o seu cérebro recebeu? Agora imagine o contrário.
você decide cumprir uma pequena promessa feita para si mesmo. Nada extraordinário. Pode ser ali 5 páginas de um livro ou 10 minutos de leitura por dia, uma caminhada de 15 minutos, 20 minutos de estudo, dormir meia hora mais cedo. Parece pouco, né? Mas o cérebro, ele não mede grandeza. Como eu já falei, ele mede repetição. Grava essa palavrinha também na sua cabeça. Repetição. E cada pequena repetição envia uma mensagem silenciosa e muito poderosa. Essa pessoa está praticando isso de novo. Depois de algum tempo, essas pequenas evidências que foram sendo acumuladas começam a construir uma nova identidade. Não porque você desejou, mas porque você demonstrou. Talvez o problema nunca tenha sido a falta de disciplina, talvez o problema tenha sido esperar sentir disciplina para começar. E se a disciplina nascer da prática? Assim como a coragem nasce quando você enfrenta o medo. Assim como a confiança nasce depois das pequenas vitórias. Assim como a leitura nasce depois de abrir um livro e não antes. Talvez a identidade seja muito menos um ponto de partida e muito mais uma consequência. Existe uma outra pergunta que desde então eu gosto de fazer para mim mesma. E não é quem eu quero ser, mas sim quem eu estou praticando ser hoje. Daqui 5 anos você será uma pessoa diferente e isso é inevitável. A única coisa que ainda não está decidida é quem estará segurando as ferramentas dessa construção. A verdade é que ninguém deixa de ser moldado. Isso simplesmente não é uma opção. A única escolha que continua sendo nossa é participar conscientemente dessa construção ou entregar essa responsabilidade ao piloto automático. E eu acho que essa é uma das ideias mais libertadoras que já aprendi. Porque ela significa que você não precisa esperar se tornar uma pessoa diferente para começar a agir diferente. Acontece exatamente o contrário. Você começa a agir diferente e aos poucos vai se tornando uma pessoa diferente. Se as reflexões que eu trouxe aqui nesse vídeo fez sentido para você, quero te pedir para deixar o seu like, que isso vai ajudar com que essa mensagem chegue a mais pessoas que precisam dela. E eu quero te fazer um outro convite. Este canal, ele nasceu não para oferecer respostas prontas, mas para fazer provocações, para fazer perguntas que nos ajudam a pensar melhor. Aqui a gente conversa sobre comportamento humano, sobre neurociências, sobre livros, sobre identidade e sobre aquelas pequenas ideias que às vezes mudam completamente a forma como enxergamos a vida. Então, se esse tipo de conversa faz sentido para você, inscreva-se aqui no canal, porque toda semana teremos novas reflexões como esta e eu adoraria continuar essa conversa com você. Agora eu quero saber uma coisa. Depois de assistir esse vídeo, qual hábito você percebeu que está treinando sem nem perceber? Pode ser um hábito bom ou um hábito que você gostaria de mudar. Escreve aqui nos comentários, eu faço questão de ler, porque muitas vezes a melhor parte do vídeo, na verdade, começa justamente ali, na conversa que continua depois dele. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua atenção. Um beijo e até o próximo vídeo.